Uma foca corajosa decide lutar contra as leis da natureza e eliminar os ferozes tubarões que ameaçam a sobrevivência de seu bando. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Companhia das Focas de 2021, então preparem-se, é hora do recap. A equipe Rumph, composta por um golfinho e duas focas militares, está no Cabo das Tormentas, com a missão de ajudar a marinha a desarmar o balão da morte X-47. Ao perceber a complexidade da missão, Sweet decide chamar um humano para ajudá-los. Mas o Sargento Claggart afirma ser capaz de ter sucesso naquele desafio. Para desarmar a bomba, ele precisa cortar um dos fios, e em seguida, o trio leva o balão até o navio da marinha. Minutos depois, eles começam a ouvir um barulho estranho, e a tripulação se dá conta de que o X-47 irá explodir. Agora só o que resta fazer é fugir para não ser atingido. Imediatamente, o navio é destruído e Dolph cai na água. Logo adiante, a embarcação se choca contra as rochas, e com o impacto, as duas focas são arremessadas no mar. Durante a queda, Claggart acaba perdendo seu colar da marinha, o qual afunda e fica perdido nas profundezas do oceano. Alguns anos depois, Kim e Band pensam uma estratégia para conseguir capturar sua refeição. O plano consiste em usar um ataque surpresa, mas o pequeno peixe logo nota a presença dos predadores e consegue fugir. O animal nada rapidamente para fora do recife e Kim vai atrás dele, mas é impedido por seu amigo. Band o alerta sobre o perigo de ser devorado por um tubarão e Geraldo escuta a conversa. A foca diz ser a mais corajosa do oceano e afirma que os tubarões não representam nenhum perigo para ela, que já conseguiu fugir de um aquário usando apenas sua inteligência aguçada. Apesar dos conselhos de Band, Kim decide se arriscar e nada em mar aberto à procura do peixe que escapou. No entanto, a única coisa que ele encontra é um colar antigo. Enquanto segura o objeto em suas barbatanas, Kim vê o reflexo de um tubarão branco se aproximando e os dois amigos ficam paralisados de medo. Ao serem abordados pelo predador, eles fogem rapidamente e logo percebem que estão sendo perseguidos por dois tubarões ao invés de apenas um. Após nadar rapidamente, Kim consegue despistá-los, mas percebe que Band está cercado e retorna para ajudar seu parceiro. A dupla não tem mais para onde fugir, pois seus inimigos se separam para atacá-los. Então, Kim tem a ideia de usar o giro em parafuso para se livrar deles. Sem ter outra opção, Band decide confiar nessa estratégia e ambos conseguem escapar ilesos ao pular na ilha. Enquanto comemoram sua vitória, Kim divide as duas medalhas que encontrou no oceano e faz um novo colar, dando um deles para o seu amigo. A partir de agora, a dupla de focas se torna uma verdadeira equipe. Nesse instante, um grupo de filhotes começa a brincar ao redor deles e sua mãe aparece com algumas cracas para serem servidas no jantar. Ao ver aquela comida tenebrosa, as pequenas focas entram em desespero e fogem. Esse é o único alimento ao qual aquela comunidade tem acesso ultimamente, pois não conseguem sair para caçar devido ao risco de serem devorados por tubarões. Kim se sente revoltado com essa realidade e não vê a hora de todos poderem comer peixe outra vez. Na tentativa de animar o seu bando, o ancião afirma que está quase na hora da corrida das sardinhas e nesse dia todos poderão comer o quanto quiserem. No meio da noite, enquanto seus colegas dormem, Band confessa para Kim que está faminto e torce para que eles consigam encontrar um peixe no dia seguinte. Incomodado com essa situação, Kim decide sair de fininho para tentar a sorte mais uma vez, mas logo percebe que está sendo seguido por seu amigo. A foca então revela seu plano de investigar as pequenas embarcações naufragadas ao redor da ilha, a fim de encontrar restos de comida humana. Durante a busca, eles encontram de tudo, inclusive um baú repleto de ouro e um caranguejo esquentadinho, mas nada que eles pudessem usar para matar a fome. Sendo assim, a dupla decide nadar para mais longe e vasculhar os destroços de um grande navio. Enquanto investigam o lugar, Grimes e seus capangas aparecem. A criatura começa a persegui-los e os amigos usam o reflexo de seus colares para cegá-la enquanto tentam escapar. No entanto, o tubarão branco é rápido demais e logo consegue alcançá-los. Tomados pelo desespero, eles decidem usar o giro em parafuso novamente para tentar despistar o inimigo. Mas Kim logo percebe que Band não teve sorte. Dessa vez, a foca acabou sendo cruelmente devorada e a prova disso é que seu colar ficou preso nos dentes afiados de Grimes. Desolado pela perda de seu melhor amigo, Kim ataca o tubarão e apesar de não conseguir causar nenhum dano nele, acaba despertando sua fúria. A foca corre para dentro do navio naufragado e é perseguida, mas consegue escapar.
No entanto, os capangas de Grimes a cercam e o tubarão aparece logo em seguida para finalizar o trabalho. O que ele não imaginava é que naquela embarcação abandonada haveria uma foca com grandes habilidades em combate capaz de derrotá-lo. Após se livrar do predador, o animal salva Kim, arrastando-o de volta para a ilha. Minutos depois, o jovem é cercado por 3 gaivotas. Dee, de forma simpática, apresenta seus amigos Roger e Mayday, uma ave que vive em simbiose com uma estrela do mar. Ao ser questionado sobre o motivo de estar naquela pedra, Kim se recorda de tudo o que aconteceu e lamenta a morte de seu amigo. Ele conta que só conseguiu sobreviver porque uma velha foca o salvou do tubarão e levou seu colar quando foi embora. Quando escuta toda a história, Dee logo percebe que Claggart é o herói a quem Kim está se referindo e mostra ao rapaz como encontrá-lo. Ao notar a presença do jovem em seu navio, o sargento tenta enxotá-lo, mas Kim está decidido a aprender a lutar e precisa da ajuda dele para isso. Furioso, Claggart direciona alguns golpes ao rapaz e em seguida o arremessa para longe. Dessa forma, ele acredita que Kim irá desistir de importuná-lo, mas a jovem foca está decidida a torná-lo seu professor. Para atingir seu objetivo, Kim usa as latas de sardinha como moeda de troca e afirma que comerá todas elas caso Claggart se negue a treiná-lo. Sensibilizado pelo desespero do rapaz, o sargento decide prestar ajuda a ele e leva Kim para conhecer o restante do navio. O velhote conta que muitos anos atrás costumava servir a marinha ao lado de sua equipe e afirma que se Kim tiver um time de confiança, qualquer missão é possível. Animado com a ideia de reunir um grupo para derrotar aqueles monstros, o rapaz começa a inventar vários nomes para sua futura equipe e Claggart o expulsa do navio. Naquela noite, quando Kim retorna à ilha, encontra seus amigos reunidos e o ancião pergunta onde Bendy está. Ao saber sobre o ocorrido, ele tenta ignorar o fato de mais uma foca ter sido devorada e aconselha o rapaz a se contentar com as cracas. Furioso, Kim afirma estar cansado de fugir e não aguenta mais ter que comer cracas por medo de ser caçado por tubarões. O jovem pretende encontrar uma maneira de garantir que nenhuma outra foca de seu bando seja devorada e pede ajuda de seus amigos. Mas ninguém ali tem coragem suficiente para lutar contra seus predadores, nem mesmo o Steve maluco. Decepcionado, Kim vai embora e após comer uma craca, se depara com Beth. A foca é completamente obcecada por sardinhas e aceita entrar para o time de Kim com a promessa de que poderá comer quantas sardinhas quiser. Em seguida, eles vão atrás de mais um membro para sua equipe e decidem chamar Geraldo, que se intitula a foca mais corajosa do oceano, para fazer parte do grupo. A fim de manter sua fama, Geraldo aceita o convite e no dia seguinte o trio vai ao navio para que Claggart possa treiná-los. Apesar de duvidar da capacidade daqueles jovens, o sargento aceita o desafio e os ajuda a entrar em forma para lutar. Nos dias que se seguem, a equipe passa pelos mais terríveis treinos e cumpre cada uma das tarefas sem ter a chance de desistir. Ao final da etapa de treinamento, o trio precisa passar por um teste final, no qual irão duelar contra Bob, um tubarão inflável que Claggart afirma ser o predador mais feroz do oceano. Apesar do aviso, Geraldo decide ser o primeiro a enfrentá-lo e após um único golpe, acaba levando um pau do balão que o acerta dezenas de vezes. Beth é a segunda desafiante e agora que já entendeu como os ataques de Bob funcionam, consegue se dar bem no duelo. Porém, quando acredita já ter vencido seu adversário, a foca se descuida e acaba sendo derrotada. Quando chega a vez de Kim levar uma surra, o jovem chega à conclusão de que uma foca sozinha não é páreo para um tubarão, portanto eles precisam trabalhar juntos. O trio então une suas forças para capturar Bob e prendê-lo com uma corda. Dessa forma eles conseguem derrotá-lo. Naquela noite, Claggart sonha com o dia em que a bomba explodiu e não consegue mais dormir. Sendo assim, ele decide ir para o convés do navio, onde encontra Kim. A jovem foca pergunta o que aconteceu com a equipe Rumph e o sargento conta que depois de um grave acidente, seu grupo se dispersou. Dolph entrou para um show business e Sweet, o perito em equipamentos, ficou louco. Ao ouvir isso, Kim consegue convencer Claggart a convidar Sweet para a equipe. Na manhã seguinte, durante a viagem, o grupo se depara com o maior tubarão que já viu na vida e todos ficam paralisados de medo. No entanto, eles logo descobrem que Dave é um tubarão peregrino e se alimenta somente de plânctons. Após o susto, o quarteto segue seu caminho e logo chega no navio onde Sweet vive. Enquanto rasteja pelo local, Kim é pego de surpresa e ameaçado com um camarão. Ao ver seu velho amigo Claggart, Sweet corre para abraçá-lo. O sargento informa que eles precisam de poder de fogo para enfrentar tubarões, mas a foca revela não ter mais acesso ao arsenal da Rumph. Sendo assim, Sweet tem que improvisar, utilizando os recursos ao seu redor para desenvolver uma biotecnologia extremamente poderosa. Dentre as armas que produziu estão as granadas de mariscos, raios elétricos de enguia, minas de baiacu, a barra Zuka, que nada
mais é do que um míssil de barracuda e sua arma mais poderosa, a pistola de camarão. Sweet entrega aos seus novos companheiros alguns relógios para que eles possam agir em sincronia e, por fim, apresenta seu mais novo projeto, o qual ele deu o nome de Traje Octopus. Quando a foca entra na máquina, seu corpo é envolvido por dezenas de polvos que formam uma armadura e dão a ele o poder de invisibilidade. O projeto ainda está em fase de desenvolvimento e a maior dificuldade de Sweet é conseguir manter a estabilidade do traje, pois os polvos não conseguem permanecer unidos por muito tempo. Na manhã seguinte, com a ajuda das gaivotas, a nova equipe Rumph consegue detectar um tubarão se aproximando do Recife e inicia o ataque. Enquanto o alvo tenta se livrar dos mariscos, Sweet atira uma enguia em sua direção, dando um curto-circuito no demente. Em seguida, o restante da equipe consegue capturá-lo com uma corda, mas a criatura arrasta as focas pelo oceano. Kim então tem a ideia de prender o inimigo numa gaiola de tubarão e Beth usa a si mesma como isca para atrair o animal. A foca dá um salto para fora d'água e pula dentro de uma jaula que está ao lado de um barco repleto de turistas. Devido ao seu tamanho, Beth consegue escapar entre as grades, mas seu predador fica preso e mesmo assim continua a persegui-la até se chocar contra as rochas e ser soterrado. Ao presenciar pela primeira vez a vitória das focas, Crunch e Snap ficam amedrontados e decidem comunicar Grimes sobre o ocorrido. A dupla revela que uma das focas usava um objeto brilhante em seu pescoço e o tubarão logo percebe que Kin está querendo se vingar pela morte de seu amigo. Com receio de que ocorra uma rebelião, Grimes decide cortar o mal pela raiz e pretende eliminar o pequeno grupo de focas para fazer delas um exemplo. O tubarão branco envia seus capangas para informar todos de sua espécie sobre a companhia das focas, e o cardume se reúne ao redor da rocha sentinela, cercando um pequeno grupo de focas. Kim e seus amigos estão festejando no navio para comemorar sua vitória, quando recebem a notícia de que os tubarões estão cercando a ilha das focas. Jay conta que os predadores ficaram irritados com a rebelião e agora pretendem fazer um massacre. Imediatamente a jovem planeja nadar até lá para ajudar o seu bando, mas Claggart tenta impedi-lo e afirma que eles precisam de um plano para agir em equipe. Jay faz um desenho para ilustrar a situação com o qual seus amigos terão que lidar. Nas próximas 8 horas, a maré irá subir, portanto a equipe precisa resgatar as focas antes que os tubarões consigam alcançá-las. Nessa hora, Sweet revela ter uma fórmula especial para atrair tubarões. Dessa forma, o grupo conseguirá atraí-los para longe da ilha. Porém, para colocar esse plano em prática, eles precisam de uma embarcação e Geraldo afirma que existem vários barcos estacionados no porto, que fica próximo ao aquário onde ele viveu. A foca revela que lá foi o último lugar onde viu a magnífica Jing, seu único e verdadeiro amor. Antes de dar início à missão, o grupo inicia a contagem regressiva de seus relógios. E nessa hora, Geraldo percebe que, em vez de marcar as horas, seu aparelho serve apenas para fazer um barulho extremamente irritante. Quando finalmente consegue invadir o porto, o grupo se depara com outras focas que vivem naquele lugar. O bando é liderado por Jing, a ex-namorada de Geraldo, que consegue derrubar Claggart com um único golpe. Em seguida, a líder das focas do porto ataca Geraldo e descobre que ele mentiu para seus amigos sobre como escapou do aquário. Furiosa, Jing afirma que ninguém sairá dali antes que Geraldo conte a verdade, e o fracote é obrigado a admitir que fugir daquele aquário era plano de Jing. Porém, na hora de executá-lo, Geraldo amarelou e a jovem conseguiu escapar sozinha. Alguns dias depois, ele foi expulso e retornou para o mar, pois sem a magnífica Jing, seu show era um verdadeiro fracasso. Ao perceber que a foca não está disposta a ajudá-los, Kim revela que sua equipe está prestes a lutar contra centenas de tubarões e a chance deles acabarem mortos é gigantesca. Portanto, ajudá-los a colocar seu plano em prática é uma forma de punir Geraldo. Ao ouvir isso, Jing decide cooperar e mostra o local onde as chaves das embarcações ficam guardadas. Enquanto o restante da equipe rouba as chaves, Beth aproveita para pegar o sanduíche da guarda, e a mulher segue as pistas para encontrar o ladrão. Ao vê-la se aproximar, os animais se escondem dentro de uma lancha e conseguem passar despercebidos. Porém, acabam sendo descobertos quando o relógio de Geraldo começa a apitar. Nessa hora, Claggart corre para testar as chaves antes que os reforços cheguem e consegue dar a partida sem que nenhum membro de seu grupo seja capturado. Rapidamente, eles pilotam em direção à rocha sentinela e liberam líquido na água com o objetivo de atrair os tubarões para longe. Quando os predadores não estão mais por perto, as focas que estavam cercadas aproveitam para fugir e retornar à ilha. Assim que o líquido chega ao fim, a companhia das focas começa a atacar os tubarões, antes que eles percebam a fuga. Quando o quarteto chega à ilha, um tubarão gigantesco pula na lancha e Claggart acaba perdendo o controle da embarcação. Nesse instante eles colidem e ficam presos em um aglomerado de rochas.
Ao ver um dos peixes que trabalha para Grimes dentro da lancha, Kim consegue capturá-lo e descobre que cercar a Ilha das Focas foi apenas um plano para atraí-los. Crunch e Snap aparecem para vigiar a embarcação e impedir que as focas fujam, mas Kim tem a ideia de usar os objetos que foram largados na lancha para fazer alguns fantoches e manter os tubarões ocupados enquanto o grupo foge. Geraldo e Ding ficam para trás para distraí-los com um pequeno teatro, no qual contam sobre a história de amor que viveram no aquário. Enquanto isso, o restante da equipe obriga o peixe a guiá-los até o esconderijo de Grimes e acabam se reencontrando com Dave no caminho. Eles se distraem com um peixe gigante e acabam sendo encontrados por um tubarão branco que começa a persegui-los. Durante a fuga, Beth acaba ficando presa em algumas algas e está prestes a ser devorada quando Kim usa a pistola de camarão para lançar uma bomba contra o inimigo. No decorrer do espetáculo na lancha, o casal de focas acaba se reconciliando e Snap pede que eles se beijem. No entanto, Ding ordena que os tubarões olhem para o outro lado e ambos aproveitam esse momento para fugir. Quando todo o grupo se reencontra, eles percebem que não será nada fácil se aproximar do covil inimigo e Kim decide arriscar usando o traje Octopus para se infiltrar sem ser visto. Dessa forma, ele consegue assistir ao discurso de Grimes e descobre que os tubarões estão planejando se unir para uma emboscada. Todo ano as focas vão para a corrida das sardinhas e todo ano os tubarões aproveitam esse momento para fazer um banquete, mas sempre há sobreviventes. Porém, dessa vez Grimes pretende juntar todos os tubarões para caçar o grupo e comer todas aquelas focas. Apavorado e com medo de ser descoberto, Kim decide ir embora, mas o peixe que ele capturou consegue se soltar e revela sua posição. Nesse instante, o traje começa a brilhar, chamando a atenção de todos os tubarões. Os polvos então se separam soltando uma tinta preta para confundir os predadores. Dessa forma, Kim acredita que conseguirá passar despercebido, mas acaba sendo cercado por Grimes e sua gangue. Quando a jovem foca estava prestes a ser devorada, Claggart aparece e ordena que Kim vá embora. O velhote sabe que será quase impossível os dois saírem vivos daquele covil de tubarões. Portanto, decide distrair os dementes enquanto seu amigo escapa. Claggart entrega seu colar para o rapaz e se despede dele. Kim tenta segui-lo, mas Sweet e Geraldo puxam para longe dali. Assim que retorna ao navio, Kim conta o que descobriu e diz que precisa alertar seu bando sobre a emboscada. O rapaz pede que seus amigos não o sigam, pois não quer que ninguém mais se machuque por sua causa. Porém, ao chegar na ilha, a foca percebe que é tarde demais, pois todos já estão no mar aguardando a chegada das sardinhas. Diante disso, sua única opção é retornar para o navio e pedir a ajuda de sua equipe para proteger as focas durante a corrida. Enquanto o grupo esquematiza o plano, as três gaivotas aparecem e revelam que os tubarões desapareceram. Ao ouvir isso, Kim analisa o mapa e logo percebe que seus inimigos estão escondidos em um navio abandonado que fica exatamente na rota por onde as sardinhas passam. Para chegar lá em segurança, eles contam com a ajuda de Dave e se escondem dentro de sua boca gigantesca para não serem vistos. A companhia das focas invade a embarcação e se divide para atacar os inimigos. Geraldo usa seu relógio barulhento para chamar a atenção de um tubarão e prendê-lo em uma das salas juntamente com um bote salva-vidas. Sorrateiramente, o grupo nada pelo navio abandonado e se depara com dezenas de predadores famintos, que estão apenas aguardando o momento certo para devorar todas as focas de uma só vez. Kim então arma um plano para prender aqueles peixes no navio e impedir que eles saiam para a caçada. Quando todas as portas se fecham, Grimes corre para a única saída que está aberta e Ding se esforça para mantê-lo lá dentro. Decidido a nunca mais abandonar o seu grande amor, Geraldo assume a posição de Ding e ordena que ela fuja. Durante a fuga, o quarteto tenta escapar de uma eliminação brutal e arranja um esconderijo, porém Grimes logo consegue encontrá-los. Furiosa, Beth ataca o olho do inimigo, que decide prender o grupo no container para poder comê-los mais tarde. Nesse instante, o cardume se une para perseguir suas presas e Kim presencia seus amigos serem caçados sem poder fazer nada para protegê-los. Mesmo sabendo que a chance de sobreviver é quase nula, a equipe se une para tentar abrir a porta e acaba sendo salvo por Geraldo. Imediatamente, Beth parte para o ataque e Sweet dá cobertura, atirando em guias em seus adversários. As gaivotas também decidem participar do combate e mergulham para atacar os tubarões. Geraldo e Ding, que acabaram de reatar o relacionamento, trabalham em conjunto para saírem vivos dessa batalha e dar continuidade à sua história de amor. Kim usa a pistola camarão para eliminar os tubarões, porém quando a munição acaba, o jovem é atacado pelo laser de um inimigo. Imediatamente ele usa o colar que ganhou de Claggart para desviar o raio de volta para o oponente. Apesar de todos os esforços da equipe, as focas acabam sendo cercadas e estão em menor número. Não existe nenhuma chance de escapar daquela armadilha, até que Claggart aparece no antigo navio de sua tripulação. O velhote pede desculpas pela demora e revela que precisou buscar reforços.
Dolph, o golfinho, usa centenas de latas de sardinha como arsenal para atacar os tubarões e coloca todos eles para correr. As focas então entram no navio, mas Grimes ainda não desistiu de sua vingança. O demente se arrisca para tentar capturar Kim e consegue agarrar seu colar. Ao ver seu amigo sendo puxado para a morte, todas as focas se unem para ajudá-lo e o jovem consegue se livrar das garras do predador. Assim que cai na água, as hélices do navio transformam Grimes em sushi e Dolph comemora a vitória. Meses se passaram e o grupo continua protegendo a ilha, o que inspira os filhotes a fazerem o mesmo quando crescerem. Desde o ocorrido, os tubarões nunca mais ousaram se aproximar do local, e aqueles que decidem se arriscar precisam lidar com a fúria da companhia das focas. Galera, será que Kim e sua equipe acabarão alterando a ordem da cadeia alimentar? Ou uma hora os tubarões conseguirão retomar seu papel como predadores? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!